Saudações, habitantes do mundo dos 12. Para quem não sabe, está acontecendo a segunda edição do evento de expedições. Não vou explicar a fundo aqui, mas vou deixar na descrição do vídeo o link para a notícia oficial que explica tudo sobre esse evento. Basicamente, é um passe de batalha onde você deve derrotar diversos chefes de calabouços que foram muito bufados. São calabouços de nível baixo que foram readaptados para uma experiência late game. É a hora de enfrentar o Mestre Korvock em sua biblioteca. Achei essa luta bem mais caótica do que as outras, pelo menos em um time de 6 personagens. Ninguém é invulnerável, mas os monstros têm muita resistência, especialmente porque o Mestre Korvock buffa 50% de resistência para todos os monstros e com duração infinita. Então, você tem uma escolha a fazer: tentar derrotar o Mestre Korvock o mais rápido possível para se livrar desses 50% de resistência, ou então fazer uma luta lenta e deixar o Mestre Korvock por último. Eu resolvi deixá-lo por último, porque eu jogo com 6 personagens, e ficar aguentando 5 monstros, mais os 2 Korvocks invocados era meio cabreiro. O Mestre Korvock não faz muito além de buffar 50% de resistência para os aliados dele. Ele invoca um Korvock por turno e pode ter no máximo 2 Korvocks invocados. Inclusive, esses Korvocks parecem ser mais fortes e chatos do que o próprio Mestre Korvock. Eles têm 10 PMs, andam demais, ainda por cima eles têm um dano legal e conseguem te desencantar, tornando difícil se manter bufado. Da mesma forma que no calabouço comum, o Mestre Korvock entra no modo carapaça no turno 3 e depois de 4 em 4 turnos. Nesses turnos, ele não faz absolutamente nada, além de refletir danos e usar um feitiço global de danos baixos. Ele nem mesmo invoca novos Korvocks. É fácil ignorá-lo durante essa fase. Tenha em mente que o primeiro turno jogado da invocação Korvock é sem o buff de 50% de resistência. Porém, a partir do segundo turno, a invocação terá o buff de 50% de resistência. Então, se você optar por fazer a luta derrotando as invocações do Mestre Korvock, tente dar o máximo de dano possível no primeiro turno de vida dela. Assim você maximiza seu dano. Nesse calabouço, os monstros são bem mais inconvenientes do que o boss. O Bebedor mantém o feitiço original dele de dar 75% de resistência para ele e outros monstros que estejam em um quadrado de uma célula ao seu redor. Essa resistência dura 3 turnos e pode acabar completamente com o seu jogo se ele conseguir buffar muitos monstros. Eu optei por derrotá-lo primeiro, para já me livrar dessa resistência absurda. Felizmente eu tenho um Sadida que consegue desencantar 4 turnos de uma vez, e aí essa resistência dele já vai embora. O Raporvo é outro inimigo extremamente chato e perigoso. Ele consegue remover 100% de resistência em um elemento aleatório em uma longa distância. Em termos ofensivos, ele só golpeia no corpo a corpo e rouba PA. A característica mais perigosa dele é essa remoção de 100% de resistência em um elemento aleatório. Essencialmente, você vai levar o dobro de dano. Por isso, creio que seja uma prioridade derrotá-lo também. Por fim, o domesticado é o menos perigoso na minha opinião, mas ainda assim é bem chato. Ele consegue te empurrar 12 células de distância, o que pode atrapalhar completamente seu posicionamento e plano de luta. Mas, fora isso, ele não tem muitos danos. Outro detalhe inconveniente é que ele desencanta os outros monstros, então não adianta muito contar com debuffs nos inimigos. Essas são as informações básicas dos monstros e do boss. Além disso tudo que eu falei, existe uma mecânica que toda vez que um monstro usa um feitiço em algum alvo, uma runa rosa será gerada no pé desse alvo. Essa runa cura inimigos e causa danos nas entidades do time do jogador. A runa é acionada no turno do dono da runa. Cada monstro terá muitas runas geradas, e as runas vão acabar se confundindo. Você não vai saber de qual monstro é qual runa. Por isso, é recomendado tirar os monstros que você está focando das runas e também evitar terminar seu turno em cima das runas, para que você não tome dano desnecessariamente. Saiba que o Mestre Korvock tem resistências altíssimas. As resistências mais baixas são de terra e neutro, com 45%. Então, leve pelo menos um batedor desses elementos, ou dano de empurrão, para não demorar demais a luta. No geral, será uma luta bem demorada e caótica. Mas, depois que você remover os Raporvos do combate, creio que a maior parte do perigo já passou. A partir daí, é mais um jogo de paciência. Boa sorte, aventureiros!
Então é isso, rapaziada. Gostaria de agradecer do fundo do meu coração os membros do canal. Eles estão desfilando aí embaixo na tela. Muito obrigado por apoiarem o canal, por ajudarem a manter esse sonho vivo. E se você quer fazer parte dessa turminha da bagunça aí, confira o primeiro link na descrição do vídeo, onde eu apresento os benefícios para os membros do canal. De qualquer forma, se você gostou desse vídeo, peço encarecidamente que você deixe um like, deixe um comentário e se inscreva no canal. Tamo junto, GG!